Olá, queridas e queridos, estamos aqui de volta para mais uma aula do pré-vestibular do CEDERJ. Hoje a gente vai continuar a aula da semana passada a respeito da coesão e nós vamos falar da coesão sequencial dessa vez. Na última aula nós falamos bastante da coesão referencial e agora é a hora da gente finalmente avançar. Para a gente poder começar, eu queria que a gente desse uma olhada para essa tirinha aqui. Vocês percebem que, para a gente poder entender a história, é preciso que a gente observe a sequência dos quadrinhos? Primeiro, a Lulu está tentando caçar borboletas. Depois, distraída por causa disso, ela bate com a cabeça numa árvore, vê estrelas, e aí na sequência ela confunde as estrelas com a borboleta, captura uma delas, e só depois corre para o seu amigo para mostrar, e ele vê que não tem nada e achar que ela está maluca. Houve toda uma sequência aqui. Se vocês notarem, eu usei uma série de expressões para poder organizar essa sequência. Primeiro, depois, em seguida. E é disso que a gente está falando quando a gente está se preocupando com a coesão sequencial. Tendo isso em mente, a gente pode começar a pensar no que é a coesão sequencial. E a coesão sequencial diz respeito às palavras, às expressões, às orações, aos períodos, que vão estabelecer relações de interdependência semântica. O que é isso? Interdependência de significado. As palavras vão começar a se relacionar umas com as outras. Elas seriam partes do texto. Ainda que, como está bem escrito aqui no slide, a rigor, falar de partes seria um equívoco, já que cada um desses segmentos textuais tem um sentido próprio, ainda que reduzido. Quando eu falo por causa de, portanto ou por isso, cada uma dessas conjunções aí tem uma relação semântica muito própria, não é? Ou por isso, geralmente a gente vai usar para explicação, ou portanto a gente vai usar para conclusão, ainda que o por isso possa ser usado para alguma conclusão também. O porquê vai ser usado para causa, enfim. Só que a gente articula essas partes para garantir a manutenção temática, a progressão temática e as conexões semânticas, ou seja, para que o texto se conecte e para que o sentido possa tanto se manter quanto progredir. Mas aí, para a gente entender um pouquinho melhor o que é manutenção e o que é progressão temática, a gente tem que se perguntar se esse tema é aquele que a banca pediu para a gente escrever? Bom, sim e não, porque a gente está escrevendo sobre o que a banca pediu, mas o tema do texto está muito relacionado àquilo que eu quero provar também, então está relacionado à minha tese. Vamos dar uma olhadinha aqui. A política tradicional tem enfrentado resistência por parte da sociedade, sobretudo entre os mais jovens. Seja o regime democrático, com sua tradicional lentidão, sejam os péssimos exemplos de tantos representantes da sociedade, o fato é que, em pouco tempo, o voto se tornará artigo raro, tanto quanto a própria gestão pública. Ou seja, para falar sobre os problemas relacionados ao voto e à gestão pública aqui, eu lanço mão de uma série de palavras como política, regime democrático, representante da sociedade, voto, que vão garantir a manutenção do meu tema. Tema esse que nada mais é que os problemas da política atualmente, ou pelo menos os problemas da política brasileira. Mantendo o meu tema, eu consigo que o meu leitor acompanhe melhor o meu raciocínio. E para manter esse tema, eu vou usar uma série de palavras-chave que se relacionam a ele. Agora, quando a gente fala em progressão temática, a gente está falando uma coisa um pouquinho diferente. Vamos ver. As tecnologias estão cada vez mais presentes na educação de uma criança. Na primeira idade, as narrativas exercem um papel fundamental na transmissão de valores. Sem dúvida, ouvir histórias ajuda a absorver comportamentos e mensagens, ainda mais quando se pode intervir no enredo. Os videogames cumprem essa função na contemporaneidade. Percebam que aqui eu começo falando das tecnologias, mas para chegar na educação, já houve uma progressão de um tema para o outro. Em seguida, eu vou dizer que é na primeira idade que as narrativas exercem um papel na transmissão dos valores para as crianças, algo que progride um pouco mais a ideia de educação, não é? Quando eu transmito valores, eu educo. Em seguida, eu vou dizer que, sem dúvida, ouvir as histórias ajuda a absorver comportamentos e mensagens, progredindo um pouco mais a ideia de educação. Só no final que eu vou trazer novamente os videogames para explicar que eles cumprem a função de ajudar as crianças a absorver comportamentos e mensagens através de narrativas. Com isso, eu estou evocando o princípio da circularidade, eu estou trazendo o meu primeiro tema para o final e eu estou ao mesmo tempo amarrando todo esse parágrafo, que progrediu de um tema para o outro, progrediu o outro tema e fechou voltando ao tema inicial. É a mesma coisa que a gente faz quando a gente escreve nossos textos. A gente usa o princípio da circularidade para poder desenvolver temas e depois retornar ao tema inicial. E com isso, fiquem atentos, porque um texto nunca vai trazer só um tema, mas ele vai trazer uma série de temas que estão
progredindo aquele tema inicial que é o centro da nossa argumentação. Entendendo finalmente como se dá a manutenção e a progressão temática, a gente pode vir para uma outra forma de produção de sequenciação que nos é muito interessante. Trata-se das frases de apoio. Por que elas são importantes? Primeiro, porque quando a gente fala em texto, a gente fala na tentativa de colocar uma certa objetividade no que a gente fala. E aí, muitas vezes, é muito difícil para a gente pensar, nossa, mas se eu tenho que ser objetivo, como é que eu coloco a minha opinião? Pois então, há formas de colocar a sua opinião, e as frases de apoio servem para isso, porque elas vão permitir que a gente transforme uma frase em algo um pouquinho diferente a partir da nossa visão. E as palavras transmitem isso. Percebam, o Brasil apresenta problemas. Simplesmente sabemos, expositivamente, que o Brasil tem problemas. Agora, se eu digo que é evidente que o Brasil apresenta problemas, eu estou marcando uma opinião, eu estou marcando uma visão. Estou deixando que é muito claro. Como assim você não percebe que o Brasil apresenta problemas? É evidente. É possível que o Brasil apresente problemas? Eu já não estou mais afirmando com certeza como anteriormente. Eu estou aplicando dúvida. Pode ser que tenha problemas, pode ser que não. E é lamentável que o Brasil apresente problemas, eu já não estou trabalhando nem com dúvida nem com certeza, mas eu estou trabalhando com uma certa infelicidade. Em todos esses casos que nós temos, são frases pensadas justamente para ajudar a gente não só a construir sequenciação, porque eu digo que é evidente que o Brasil apresenta problemas para dizer depois quais são os problemas, ou é possível que ele tenha problemas para depois abrir a possibilidade de talvez tenha dessa forma ou talvez não tenha desta outra, ou é lamentável que ele apresente problemas por causa das seguintes razões. Aqui, além de eu produzir sequenciação, eu coloco opinião. Isso é muito importante para a argumentação. Aqui, portanto, faço uma pequena lista de frases de apoio que a gente pode usar com uma estrutura muito definida e muito bem sequenciada, que a gente vai trabalhar em diferentes textos, diferentes formas que vocês podem usar à vontade. Então, por exemplo, eu posso começar com um verbo bem simples, como é válido, um verbo declarativo qualquer. Então, é válido, torna-se válido, parece válido o quê? Analisar, no entanto, que. Ou torna-se importante observar também que. Parece possível ressaltar ainda que. É necessário discutir de fato que. Percebam que todas essas frases estão organizando o meu texto. Elas dizem se é importante, é válido, é necessário, qual é a sua opinião, o que eu tenho que fazer, analisar, considerar, observar, discutir, e qual relação semântica eu quero estabelecer. De adição também, de conclusão, portanto, de adversidade, com no entanto. Então, trabalhar com frases de apoio é sempre muito útil para a gente deixar o nosso texto um pouco mais organizado e um pouco mais clara também qual é a visão que nós estamos querendo transmitir. E isso nos leva, percebam aí a coesão sequencial, e isso veio algo antes, que me levou a algo que veio depois, nos leva então aos ganchos semânticos, que vão acontecer no nosso texto em 4 níveis, e o nosso principal objetivo é chegar no nível 4. O nível 1 de gancho semântico ocorre quando a gente não coloca nenhum tipo de ligação entre os parágrafos. O nível 2 é quando alguns conectivos são aplicados, mas a gente fica só no conectivo. O nível 3 é quando a gente usa conectivo mais uma referência ao parágrafo que veio antes. Vamos ver um exemplo. Além de tornar a legislação mais severa quanto aos crimes ambientais, parece fazer sentido pensar, ou seja, tem aqui o conectivo, o além de tornar, mas além do que? Além de tornar a legislação mais severas, eu preciso pensar em alguma coisa. Isso significa que eu falei anteriormente, no parágrafo anterior, sobre tornar as legislações mais severas. Por isso que eu estou usando essa adição de além de torná-las mais severas, faço alguma outra coisa. E no nível 4 eu tenho um gancho semântico forte, já que o conectivo está ali só idealmente. O que está realmente conectando os dois parágrafos é o conteúdo, ou seja, a relação de sentido. Não se esqueçam que sempre quando a gente fala em semântica, a gente está falando em significado. Agora, como a gente produz ganchos semânticos? Ora, é bem simples. Vamos dar uma lidinha nesse texto para ver como isso acontece. O tema é descrença na política. Em primeiro lugar, os representantes da sociedade parecem ter grande responsabilidade pela insatisfação coletiva. No Brasil, como no resto do mundo, escândalos de corrupção se sucedem sem punições apropriadas. Em sua origem, mais do que a simples ganância, está uma postura elitista e descompromissada com a sociedade. Isso talvez explique as promessas que não são cumpridas e os abusos de poder tão frequentes desses que deveriam dar o maior exemplo. A sociedade tem sua parcela de culpa pelo problema da desvalorização da política.
Sem dúvida, se considerarmos que nas democracias, regime predominante hoje, os eleitores têm poder de alterar os governos, a má atuação dos políticos é a responsabilidade de todos. Notem como esses dois trechinhos que eu marquei de verde se relacionam em algum nível, mas essa relação não fica tão clara. Afinal, no primeiro parágrafo, eu estou colocando a culpa da descrença na política aos problemas dos políticos. Mas no segundo, eu já estou começando a falar da parcela de culpa que a própria população tem. Há uma relação sendo estabelecida aí, uma relação de sentido. E essa é uma relação de oposição, já que em uma eu estou colocando a culpa nos políticos, mas por outro lado eu estou dizendo também que a culpa não é só deles. Essa culpa é também da população. Esse é um gancho que a gente poderia dizer que é o de nível 1. Não tem nada marcando essa oposição e eu preciso dar o meu jeito de entender de onde ela vem. Agora, se eu fizer isso aqui, isso talvez explique as promessas que não são cumpridas e os abusos de poder tão frequentes desses que deveriam dar o maior exemplo, ou seja, dos políticos. No entanto, a sociedade também tem sua parcela de culpa. Opa, avancei para o nível 2. Coloquei aqui o no entanto, que é uma conjunção adversativa, para marcar o fato de que esse parágrafo está marcando uma relação de oposição em relação ao parágrafo anterior. Já fica um pouco melhor da gente entender. Agora, se eu coloco isso aqui, aí a gente está chegando no mais alto nível. Vamos ver. Isso talvez explique as promessas que não são cumpridas e os abusos de poder tão frequentes desses que deveriam dar o maior exemplo. Culpar os políticos, olha a relação semântica com o parágrafo anterior. No entanto, aí aqui aparece para a gente a conjunção, o conectivo, também significa culpar a própria sociedade. Percebem agora a sequência de sentido sendo produzida? Quando eu culpo os políticos, eu também culpo a sociedade. Eu estou deixando claro este raciocínio para o meu leitor, etapa por etapa. Então, primeiro, número 1, culpo os políticos. Número 2, deixo claro que essa culpa também é da sociedade, já que ela se relaciona a esses políticos elegendo-os. E número 3, marco essa relação com um gancho, marco essa relação com um conectivo, que aqui é um pouco ideal, já que a relação de sentido é o que está garantindo a conexão e a sequência entre as partes do meu texto. Aqui eu tenho o tal do nível 4. Isso nos leva diretamente ao uso dos conectivos, não é mesmo? Se a gente está usando conectivos aqui, vamos ver como é que funciona esse uso. Naquele momento, Marcela percebeu que sua ideia não tinha sido boa. Antes de atender a campainha, tinha desarrumado o cabelo para parecer que estava à vontade. Sem perceber, deu pretexto para, horas mais tarde, pedir desculpa à amiga. Aqui a gente tem um texto que é narrativo para ajudar a gente a perceber mais facilmente como os conectivos podem nos ajudar a produzir sequência. A sequência aqui se dá no tempo. Naquele momento, ela percebe algo. Antes de atender a campainha, que vem depois do momento em que ela percebeu, obviamente, por relação semântica, ela então desarruma o cabelo. E aí isso faz ela perceber horas mais tarde que gerou um pretexto para ela pedir desculpas para a amiga. Aí a gente não sabe por quê, porque a gente não sabe a narrativa inteira. Mas já temos muita clareza de como se deu aqui a sequenciação. E a sequenciação só é possível por conta desses conectivos. E bem, o que esse monte de conectivos faz pela gente? Bom, a primeira coisa que eles fazem é produzir relações semânticas. E eles são muito importantes por causa disso. Eu sei que vai ser um pouco chato esse momento, mas a gente precisa ver que conectivos são esses e para que eles servem. Não são todos os conectivos que estão aqui, tá? Vocês vão encontrar muito mais deles na apostila. Mas percebam a variedade que nós temos e as múltiplas possibilidades de aplicação. Primeiro, a gente tem os conectivos de prioridade, ou de relevância, como em primeiro lugar, antes de mais nada, primeiramente. É uma forma de organizar o meu raciocínio em primeiro, em segundo, em terceiro, ou aquilo que eu quero falar primeiro. A gente tem também os de adição, e cuidado com o uso do e, tá? Não é para a gente usar sempre e, continuamente. Há outros que a gente pode usar. Há momentos em que a gente pode dar ponto e colocar além disso, ou dizer por sua vez. É importante ter uma variedade no uso desses conectivos. Além disso, a gente tem também os de continuidade, como nesse sentido, nessa direção, nessa perspectiva, que também ajuda a gente a desenvolver um raciocínio. A gente não precisa só usar os de adição para dar uma noção de que o texto está progredindo. Temos também os de dúvida, como talvez, provavelmente, possivelmente, para usar naquele momento em que você sabe que não tem tanta certeza sobre o que está colocando, ou para usar naquele momento em que você sabe que é importante não dar tanta certeza sobre o que você está falando.
É uma forma interessante de chegar também numa conclusão ou de produzir uma hipótese. E para encerrar, a gente tem dois que eu acho muito importantes, que são os de contraste e os de conclusão. Os de contraste são sempre muito usados, não é? E eles ajudam bastante a gente quando a gente quer construir algum raciocínio como está acontecendo alguma coisa. No entanto, está acontecendo também esta outra aqui. Está acontecendo isso aqui. Porém, pode ser que isso não aconteça mais depois. A gente vai usar eles para poder produzir uma sequência de 1, 2, por relação de sentido, e não por soma de partes. E os de conclusão a gente vai usar muito para poder encerrar raciocínios, como portanto, por consequência, por conseguinte, em resumo. São todos eles mecanismos muito válidos de produção de sequenciação, e a gente tem que ter eles em mente. Obviamente não é para decorar, mas é para a gente tentar se lembrar de um ou de outro e saber que a gente tem essas opções quando formos escrever os nossos textos. Então, recapitulando, só para a gente lembrar tudo que aprendemos hoje, a gente viu o que é a coesão sequencial, que nada mais é que a conexão do texto através da manutenção temática, da progressão temática e da conexão semântica. A gente aprendeu o que são as frases de apoio, que são aquelas que permitem a produção de coesão sequencial através da diferenciação de sentidos, ou seja, você se apoia nela do mesmo jeito que você se apoia no ombro do seu amigo para poder continuar a vida. A gente aprendeu o que são ganchos semânticos, que é aquela coesão maravilhosa realizada por meio de ganchos muito espertamente deixados nas orações, nos períodos, nos parágrafos. Então, vou terminar minha oração ou meu período, ou principalmente o meu parágrafo, deixa um ganchinho para eu poder continuar no próximo. E pelo uso dos conectivos, que são chatíssimos, mas maravilhosos, já que eles podem produzir uma relação de sequenciação muito útil para todos nós. Definitivamente são o chá de boldo da dissertação. Mas agora, você está achando que acabou? Não, não acabou de jeito nenhum. A gente tem uns exercícios aqui para fazer. Então, deem agora aquela pausinha no vídeo, observem os exercícios. Os enunciados são bem simples, mas bem importantes. Então, coloquem em prática tudo que aprendemos, sobretudo sobre conectivos aqui hoje. E depois que vocês aproveitarem para colocar em prática o que aprenderam sobre os conectivos, vamos olhar esse parágrafo aqui, pensar os ganchos semânticos e deixar ele com muito mais qualidade, ok? Porque o que a gente não pode esquecer é que a coesão, tanto a referencial da aula anterior quanto a sequencial dessa aula, não são opcionais, elas são muito importantes para construir organização dentro do texto. Então a gente tem que treinar para poder usar sempre. Não se esqueçam que a coesão é a organização, portanto precisa de referenciação, de sequenciação e de relação. Não é só uma questão de colocar conectivo, é fazer relações de sentido. Não é só apontar para trás, é tornar as partes unidas por meio de temas. Então fiquem ligados em todas as dicas que foram dadas nessas duas últimas aulas, treinem bastante e até a próxima!